Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. 10h10. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na Rádio Sulina. Rádio Sulina, a voz do Ponte Verde, hora certa. Madeireira Trindade, excelência no comércio de madeiras, e o celular da Madeireira Trindade é o 999 96 23 76. Eu vinha agora, ainda caminhando aí pelas ruas de Dom Pedrito e pensando, pessoal, pensando até naquilo que o Benir Guerra e o João Valdomiro falaram no Jornal da Manhã, sobre a maneira como somos tratados pela concessionária da energia elétrica, CE Equatorial. Assim como também da maneira como somos tratados por aqueles que elegemos. Sim, elegemos, depositamos o voto na urna, seja o senhor governador, seja um deputado estadual, e nós vamos nos deter na nossa ilha. E por que eu estou dizendo ilha? Porque por vezes parece que nós estamos isolados. Por vezes parece que Dom Pedrito é uma ilha, com leis, com regras, tudo próprio. Até mesmo aquele sentimento ou a maneira, muitas vezes, de interpretação de que devemos aceitar, nos comportar, e sentirmos gratidão pelo nada que muitas vezes recebemos por parte de alguns setores de governo. Parece muitas vezes, Valdir, que nós estamos não no Rio Grande do Sul, em um estado produtivo, não em Dom Pedrito, a número 1 em produção, porque parece, pela maneira que como as coisas acontecem, parece que somos que nem uma cidadezinha lá do interior do Norte e Nordeste, muitas vezes ainda vivendo o tempo dos coronéis, onde se contentem com o que estão recebendo. Não reclamem, não é direito de vocês reclamarem. E eu lembro também daquelas situações em que, em algum momento, o cidadão, carregado daquela emoção, daquele eufemismo, daquele orgulho de ter votado em alguém e tinha o telefone do alguém no seu bolso. E aí ligou para o alguém ao qual ele tinha dado a confiança no seu voto e disse: dá uma mão aqui para a nossa cidade, estamos precisando disso, daquilo. Sendo que, passado alguns momentos, ele recebeu como resposta a seguinte colocação: para mim poder te atender, eu tenho que também ter autorização daí da tua cidade, do seu fulano A, do seu fulano B, do seu fulano C. E aí o cidadão, que até então achava que o seu voto era importante, perguntou para si mesmo: mas por que então eu preciso votar, se quem decide no meu nome é o fulano A, o fulano B e o fulano C? Em que mundo estamos vivendo? Qual é o grau de confiança que essa pessoa merece da minha parte? De que maneira o meu voto tem valor para essas pessoas que estão lá, decidindo no nosso nome, decidindo em nosso nome. Essa é a realidade, esse é o fato. Não podemos generalizar. Mas falando da nossa ilha e falando de maneira bem específica do estado do Rio Grande do Sul, que é onde a nossa ilha fica, a nossa ilha é chamada Dom Pedrito, e é a maneira como o estado nos trata, até porque, passadas 2 gestões do atual governador, em nenhum momento ele visitou a nossa ilha Dom Pedrito. E por conseguinte, muito pouco sabe, ou será que quer saber, como as coisas acontecem, como está a nossa segurança, como estão as nossas estradas, como estão as pessoas, a saúde, enfim, a educação.
De que maneira as coisas estão se comportando dentro da nossa Dom Pedrito. E aí, Pacazzi e os nossos ouvintes, eu lembro muito de uma fábula, o rosto enganador e o falso coração. Porque o rosto enganador muitas vezes esconde aquilo que o falso coração deseja. Shakespeare. No Natal, o Papai Noel é muito mais lembrado às crianças do que o próprio Jesus Cristo. Na Páscoa, tem muitas vezes em que o coelho e os seus ovos de chocolate são lembrados muito mais do que o personagem que a humanidade diz comemorar. Aquele mesmo Jesus Cristo que, quando foi perguntado ao povo, Cristo ou Barrabás, o povo escolheu Barrabás. Não é uma hipocrisia movida e promovida apenas pelo comércio ganancioso e arrasador daqueles bolsos já minguados. O criador dessa frase, que é título dessa coluna, Shakespeare, também teve o apoio de Benjamin Franklin, quando disse: o falso amigo, o falso apoiador, é muitas vezes, ou aquele que ganha a nossa confiança, é como a sombra, só nos acompanha quando o sol brilha. De que maneira, Pacazzi, podemos entender e compreender o que está acontecendo quando nos parece cada vez mais que nós estamos em uma ilha? Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Norton. Bom dia, nossos ouvintes, que são tantos, né? Que maravilha, que coisa boa. Fiquei esses dias, tomei contato com algumas informações e fiquei muito feliz, muito gratificado por saber que temos tantos e tantos ouvintes, tantas pessoas que nos apreciam. Bom, e essa apreciação é nosso incentivo, né? E nós fazemos isso aí com muito prazer, com muita honra, né? Usar os microfones aí para o agrado de todos e mal de ninguém. Bom dia aos nossos companheiros de trabalho que tornam possível que chegamos aí aos confins, né? Nós temos aí toda uma estrutura por trás para podermos estar nos dirigindo aos nossos ouvintes. Pois é, Norton, a nossa democracia precisa, não tem a menor dúvida, de aperfeiçoamentos. Precisa, de longa data. Por que nós insistimos tanto? E não estamos inventando nada, estamos apenas olhando para o vizinho e admirando. Não invejando, mas admirando, né? E acho que aquela humildade sábia, né? Nos diz que os bons exemplos devem ser copiados. O referendo, o plebiscito, são armas fundamentais, importantes dentro de uma democracia. Porque, por exemplo, nós estamos numa democracia representativa, tal qual alguns vizinhos nossos têm aqui a democracia representativa. Nós elegemos os representantes, em vez de estarmos todos nós, que não cabemos todos nada, agrupados lá no centro do poder, né? Seria Brasília, não vamos todos para lá, não tem como, não dá para abrigar todo mundo. Então, mandamos os nossos representantes, assim como em Porto Alegre, assim como aqui em Dom Pedrito. A nossa democracia é representativa, é através dos nossos representantes que ela prospera. Mas essa vida toda, essa vida política, ela é muito dinâmica. Então, veja bem, nós temos lá a data da eleição, depositamos o nosso voto, elegemos os nossos representantes, mas a vida muda muito.
Então é preciso sempre uma sintonia entre aquele que está nos representando e a realidade. Essa muda de minuto a minuto. Então esse elo, esse link entre o representado e o representante precisa estar sempre ativo, vivo. Porque a democracia, no nosso entendimento, ela é representativa, mas ela deve ser participativa. Aí está a figura do cidadão. O verdadeiro cidadão é aquele que está consciente dos seus direitos, é verdade, e dos seus deveres de cidadão. E ele tem que estar sintonizado, cobrando. Não precisa queimar, depredar, nada disso. Mas ele tem que dizer, eu estou aqui, eu estou observando. Olha só, você não está fazendo aquilo que ficou combinado. Não é bem assim. Cobrar do ente público, do agente público. Cobrança não é ofensa, não tem nada pessoal. Aliás, exatamente isso, é impessoal, ele está representando. Ele não está lá para falar em nome próprio, não foi isso o combinado. Então, como ele está num status de representação, ele tem que aceitar muito bem os elogios, claro, e as críticas. Nada pessoal, não pode se ofender. Algum dos representantes, por acaso, recebeu uma parabela, um revólver, né, na têmpora, e diz assim, você está obrigado a me representar. Não. Isso foi uma decisão bem clara, bem democrática. Alô, Valdir? Alô? E que houve? Tá. Ô, Norton, tá entrando um ruído aí? Tem um marimbondo na linha. Tá, bom. Mas agora já melhorou, o Valdir já arrumou ali. Tá. O marimbondo já foi embora. Já foi embora, tá bom. É o frio, né? É o frio. Aí está. Então, assim, ó, o combinado foi esse, de estar sempre conectado com a base, com as bases, com o eleitor, e saber ter a sensibilidade de perceber, de ver, de constatar quais são as verdadeiras necessidades daquela região. O Brasil é um país continental, né? Então tem as suas sutilezas, as suas idiosincrasias, né? As suas particularidades por região. Por exemplo, nós estamos num estado produtor de alimentos, isso é incontestável, né? O Rio Grande do Sul é um produtor de alimentos, tem uma área industrial também muito evoluída, tem serviços de excelente performance, enfim, mas se destaca por ser um produtor de alimentos. Está recebendo de fato dos seus representantes a devida atenção? Está? Essa é uma pergunta que se faz, é uma pergunta que cabe fazer, né? Porque nós não somos apenas um meio de passagem, é só uma ferramenta assim, tá, depois de usado, bota para um lado ali que não serve mais. Esse é o eleitor? É o cidadão eleitor? É o eleitor cidadão? Será que é assim? Só isso? Não dá para ser, né? Bom, então não sei. Me parece assim, ó, que é preciso que se tenha
essas ferramentas, esses dispositivos do referendo, do plebiscito, para fazer a avaliação do desempenho da representatividade do representante em face dessa realidade tão dinâmica que é exatamente a relação política. Como é que isso está acontecendo? Por exemplo, a questão dos impostos. A questão dos impostos, ninguém está se negando, só que quer simplesmente ver resultado. Quer ver o retorno disso. E o retorno disso por ordem decrescente em relação, por exemplo, às questões mais fundamentais, mais essenciais, básicas: saúde, segurança, infraestrutura, educação. É assim, e não é em vão que isso está colocado num lugar de destaque na nossa Constituição, que é a lei maior. E em falar em Constituição, essa está sendo respeitada, devidamente respeitada? Na letra fria da lei está. São perguntas que o cidadão tem que se fazer. E tem que fazer aos outros, e a todos, e especialmente aos seus representantes. Mas fazer de forma efetiva, não é sonhar. Eu gostaria, eu faria, eu diria. Não, tem que dizer, tem que fazer acontecer. Uma atitude positiva. Bom, então é isso, é preciso que haja um envolvimento. Agora a gente vê, por exemplo, uma série de questões, né? Por exemplo, as pessoas estão se queixando aí, a questão da luz. Serviço público. Não deixa de ser um serviço público, que não está sendo atendido diretamente pelo setor público, mas está pelo Estado, né? Mas está concedido através do Estado. Aliás, o Estado tem que nos representar. O Estado somos nós, os cidadãos, as pessoas, o povo. Nós é que somos. E quando o Estado nos isola? Aí é uma ficção. Aí não adianta falar em democracia. Estamos numa democracia, e sim, democracia para quem? De quem para quem? Porque o Estado não tem que ser bom para mim, né, Pacas? Não! O Estado tem que ser bom para todos. O Estado para isso que eles têm a sua função de gestão estadual e federal. Pois é, Norton, só que se perdeu esse nexo, né? Para que serve Estado, para que serve governo, para que serve executivo, legislativo, judiciário? Se perdeu. Estado se não perdeu é essa existencial, Pacazzi. Hã? O Estado não é algo existencial, é algo consolidado. E dele dependem ações que vão servir a todos. E é dessa maneira que o Estado tem que se comportar. Não simplesmente acenar quando está feliz e está satisfeito com o que arrecada e virar as costas ou fazer de conta que não está sabendo o que acontece quando a população, quando o cidadão, quando o eleitor cobra determinadas atitudes. Se perdeu essa... É utopia minha, eu sei, né? Sim, se perdeu essa memória, não é? Esse trato, né? Se está se perdendo nisso, né? Para que serve o Estado? Não, o Estado está aqui para punir. O Estado é para alguns, não é para todos. Punir. Ué? Punir, eu não sabia desse claro. Status do Estado punitivo. Porque... Mas então para que serve o judiciário? Pois então, mas eu faço parte do Estado. O Estado é um complexo, né, Norton, onde está o judiciário também, né? Mas por ser um ente também político, o Estado também pode chamar para si essa condição, mas aí eu pergunto, o Estado estudou, se preparou para essa função?
Ô Norton. Olha as obras que nós temos, olha a resposta que a sociedade vem tendo nos últimos anos para cá. Não é uma coisa de partido nem de ideologia. É um elemento técnico que embasa todas as atitudes. Vamos entender. O Estado somos todos nós. Representativa, executivamente, está o governo nos representando dentro desse contexto estatal. Tá? Dá para entender? Claro. É isso. Muito bem. O governo está nos representando, já que nós não podemos estar todos ao mesmo tempo fazendo o gerenciamento do Estado. Tá? O Estado não produz riqueza. Ele não está para isso aí. Não é para produzir riqueza. Tenente Munhoz, te mandando um abraço. Um grande abraço a ele também. Ele não é para, ele não gera riqueza. Ele está aí, foi posto, está posto, executivamente através do governo, dos governos municipal, estadual, federal, etc, etc. Ele não está aí para gerar riquezas. Ele está para gerir a riqueza que as pessoas produzem. Todos nós que trabalhamos produzimos. Nós é que produzimos riquezas. Todo o dinheiro do Estado e do representante nosso no Estado, que é o governo, tá? Executivamente é o governo, representativamente através dos representantes, judicialmente através do judiciário, a riqueza que ali está foi produzida por nós e foi entregue a eles para fazer o gerenciamento dessas riquezas. Distribuição, atendimento de setores fundamentais. Como estamos dizendo aqui, vamos bater nessa tecla até estragar. Saúde em primeiro lugar. Saúde. Bom, saúde porque está conectado ao bem maior que a vida. Sem vida não há mais nada. Terminou. Se não há vida, é só memória, só. Mas não existe nada real, tão real quanto a vida. Então, fica nisso. E aí a questão toda é o seguinte: muito bem, essa riqueza é produzida. Como é que ela chega lá? Qual é o canal? É através dos impostos. Aí a pessoa diz, as contribuições. Não é contribuição. Contribuição é alguma coisa espontânea. Não tem nada disso. Não vamos enfeitar nada. Vamos falar a verdade. São impostos, são questões aí de contribuições, entre aspas, compulsórias. Então não são contribuições, são imposições. Imposições. Deixe de pagar impostos que você vai ver o que acontece. Eu não pago imposto. Não é? Então tá. Você vai ali no posto de combustíveis, você deixa ali no mínimo 40% de impostos. Algumas cidades aí fizeram uma experiência bem interessante, um dia sem impostos nos combustíveis. Teve gente abastecendo o carro com gasolina comum, é verdade, a R$ 3,50, ou menos um pouco. Opa, mas como? Estava a 6, quase 7, baixou para 3, baixou. Hoje é o dia sem impostos. Uma coisa combinada, convencionada, fizeram só para fazer um experimento para mostrar para as pessoas o quanto pesa o imposto. Tá. Bom, como é que se sustenta toda essa estrutura sem o imposto? Pois é, não tem como. Só que o único detalhe não é pagar o imposto. Tem países aí onde se paga muito mais imposto.
mas retorna esse imposto através de serviços e obras de qualidade. Serviços tais como saúde, por exemplo, vamos dar um exemplo, não tem por que não. Na Noruega, na Suécia, por exemplo, vamos dar, da Suécia, a pessoa paga bastante, paga em tudo, paga bastante, mas retorna. Quando precisa de um atendimento de saúde digno, ele tem. Não tem nem condição anterior, nem não tem nada, não tem coisa nenhuma. Mas tem que ter o plano, tem que... Não, ele tem o atendimento em bons hospitais. Se há uma solicitação de exames, é na hora. Se o médico está solicitando um exame, é porque tem um caráter urgente. Ele quer fazer uma verificação. Não é só para botar no quadro, lá diz, olha, fiz o exame, está aqui, o hemograma, bota num quadrinho. Não. É uma ferramenta importante para chegar-se a um diagnóstico. O exame é uma ferramenta, um meio através do qual se pode chegar a um diagnóstico mais ou menos aproximado do real, da realidade. Então não é brinquedo. Não, tudo bem, o exame está aqui. Olha, não vai dar para fazer agora, vai ter que esperar 3 meses. Tá, aí, sabe aquela teclinha do on e do off? Aí bota a vida, ou a saúde, no caso, né, em off. Não, deixa, não é off, é stand-by. Não é isso, Norton? E espera. Stand-by. Stand-by, né? Stand-by, né? Isso. Stand-by. Bom, então bota lá na espera, enquanto isso não deixa a saúde assim, não piora, não melhora, também não piora, fica assim. É possível isso na realidade? Não é. Então tá. Mas tem que se indagar, tem que se perguntar. E aí não tem mãos a medir, cada vez mais impostos, mas para quê? Para quê? Eu sempre digo assim, se a pessoa contrata um serviço, e aí faz uma contratação, pode ser oral, não tem problema, um fio do bigode, diz, olha, vamos fazer esse serviço aqui, quanto é que o senhor me cobra para fazer esse aramado? Olhar a mão de obra, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tal, tá bom, me serve o preço, certo? Muito bem. Nem bem começou o serviço, mas olha, vai ter que dar uma melhorada aí no valor, aí vou precisar de mais um pouco. Tá, mas qual é a justificativa? Diz, não, é porque naquele lugar lá onde nós contratamos, não deu para examinar, mas lá tem pedra. Lá, para cavar um buraco, para botar o moirão, aí fica mais caro, porque demora mais e, enfim, dá mais trabalho e tal. Tá, até que justificou, dá para fazer cada um cede um pouco e chega a uma conclusão. Agora, há uma justificativa. Agora, quando não há, ou pelo menos não explicam, ninguém explica. Não, mais imposto, mas para quê? Então, o cidadão, esse mesmo que contratou o serviço, que questiona quando o contratado vai pedir um acréscimo, ele vai ter que justificar, senão nada feito. Não queremos mais, tá cada um para um lado e pronto. Mas nesse relacionamento com o governo, os governos, né, qual é a justificativa? E o cidadão fica assim, pois é, fazer o quê? Norton, eu estou convencido que a democracia, de uma forma geral, tem muitos inimigos. Muitos. Mas um dos piores inimigos é a omissão. Exatamente. A omissão é fatal. Porque não adianta letal. Não adianta nós sermos guerreiros aqui no microfone, Pacans. Não adianta. Nós, ou qualquer um que seja, e quando estiver frente a frente com eles, com esses, que nós deveríamos realmente olhar profundamente nos olhos e cobrar com coragem tudo aquilo que estamos
fartamente falando e divulgando ano após ano. Porque o nosso rosto não pode ficar olhando para baixo ou para o lado, disfarçando, porque com medo de se sentir até, vamos dizer, amedrontado. Porque, tu te lembra aquela famosa passagem bíblica, né? Que Judas sempre se escondia de falar junto aos apóstolos, sempre porque ele baixava a cabeça, não olhava nos olhos. Só que na primeira e única vez que ele levantou a cabeça, quando ele fez a sua traição a Cristo, o rosto dele revelou tudo aquilo que ele tinha na sua essência. E é dessa maneira que nós não devemos nos comportar. Não adianta nós sermos, volto a falar, leões em nossas falas, no microfone, nos jornais, se quando nós temos a oportunidade, nós agimos como uma pessoa de falsas impressões, baixamos a cabeça e simplesmente seguimos aquela nossa rotina. Ou nós mudamos isso, ou as coisas não vão mudar. O Norton, exatamente. Saudar aqui o retorno do Sérgio Roberto, que coisa boa, no seu 360 graus. Grande abraço, querido amigo. O pessoal estava sentindo falta dele, né, Bacana? Muita falta, tá? Grande abraço ao Sérgio, que bom que ele veio, que está bem, está ótimo, está saudável, é isso que se quer. Nosso colega, nosso querido amigo, o Sérgio Roberto, que coisa boa. Pois é. Dizem até que ele fez parte do plano de paz lá do Irã, viu? Eu acredito que sim. Tá bom. Gente, pois é. Agora, o seguinte, questão de essa relação serviço público, o cidadão, etc. e tal. Enfim, isso aí sempre tem margem para melhorar. Há coisas elogiáveis, sim, claro que há, não tem a menor dúvida que tem. Tá? Mas quanto às outras questões que estão aí merecendo um posicionamento, um comentário crítico, nada pessoal. Estou ofendido porque fulano falou, pensou. Não. Como eu disse, o agente público não foi obrigado a ser público, foi uma escolha. Uma escolha livre, democrática, deliberada. O indivíduo quis colocar o seu empenho, o seu suor, o seu trabalho, a sua capacidade a serviço do público. Mas é elogiável essa condição, o indivíduo oferecer o seu esforço, né, para servir ao público. Então ele não pode se ofender. Agora, se ele foi obrigado, ou faz isso ou morre. Não teve isso. Ele foi espontaneamente fazer. Ele fez essa escolha espontaneamente. Né? Ele chegou lá de forma bem livre, tranquila, determinada, objetivamente escolhida. Enfim, então, nada contra o indivíduo que está naquela representatividade, mas sim em relação ao mundo representado. Naquele momento, naquela circunstância, naquela dinâmica. Né? Olha, você é uma ótima pessoa, mas o serviço está péssimo. Assim, é simples assim. Agora, saber separar isso aí também não é muito fácil. Eu tenho uma excelente notícia, uma perspectiva positiva em relação àquela nossa demanda aqui, que julgamos justa. Se alguém achar que é injusta, que use os microfones da Rádio Sulina de forma gratuita. Que é o que nós estamos pedindo ali, é um carinho, um atendimento, um conforto para as pessoas que vão buscar o pronto-socorro, e nós dizemos assim, elas não vão passear. Se algum ou outro fez isso
Isso não demonstra que seja uma circunstância que esteja demonstrando que seja uma vontade de todos. Estão lá fazendo não sei o que no pronto-socorro. Como assim? Foram ao pronto-socorro por necessidade premente, extrema. E o Moraes falou na entrevista que ele deu no Benir para cá. Sim. Ele e o Márcio Melo, que aquilo já foi feito no tempo da Covid e que pode ser colocado na lateral ali do prédio. Claro que sim. Sem causar nenhum dano à logística de movimentação. Palavra do ex-provedor e vereador. Pois é, eu estive conversando com ele, conversei também com o vereador William Bueno, tá? Com a maior boa vontade, estão aliados os dois para tomarem essa providência. Acho que até sexta-feira, segundo a projeção, nós vamos ter, vamos dar um jeito, alguma coisa tem que se fazer para abrigar a nossa gente, gente que mora aqui, da nossa tribo, da nossa paróquia. Da nossa ilha, tu quer dizer? Bom, seja lá do jeito que se... Mas da nossa paróquia, gente nossa, não é gente... Não, mas mesmo que fosse. Mas então assim, vamos ter sim essa demanda resolvida. O vereador Moraes e o vereador William estão com esta incumbência e merecem todo o nosso reconhecimento pelas providências que vão tomar. O que nós queremos? Pode, né, Pacazzi? Claro. Pode. O que nós todos queremos é que aquelas pessoas que buscam o pronto-socorro, que já estão, não precisam nem, as pessoas são inteligentes, estão entendendo isso, que buscam o pronto-socorro, já estão numa situação de sofreguidão, de dó, de pena, de lamentação, estão ali buscando saúde, estão ali, não estão viajando, fazendo turismo, não é isso. Vamos lá passear no pronto-socorro, não. Cabe ali na sala de recepção uma meia dúzia de gente, todo mundo sabe disso. Então, e aí tem que ficar onde? Esperando? Do lado de fora? No tempo, no vento, na chuva, na umidade, é isso? Será que nós não podemos estender um pouquinho do nosso carinho, do nosso afeto? Será? Vamos fazer isso, mas, lamento muito. Lamentar é bonito, é muito bom, é elogiável, mas não é só isso. Alguma coisa concreta. E não é permanente, né, Pacazzi? Não é. Não é permanente enquanto não se construir um pronto-socorro ou um prédio adequado a todas essas necessidades. É isso aí. Ponto. É isso aí. Algumas pessoas podem considerar, mas se interrompe o trânsito tantas vezes. Às vezes ficamos uma semana com uma estrutura montada na esquina da praça ou em algumas partes da cidade e é normal. Agora, quando se pede, para nesse momento, e agora é um momento grave, de muita temperatura baixa, desconfortável para as pessoas, e aí as pessoas não têm um direito de se protegerem? Sabe, muito fácil, às vezes, uma decisão de gabinete, uma decisão atrás de uma mesa. Não pode. Pacazzi, eu tenho certeza, e eu conversei isso aí com o prefeito Diego, viu? Sim. Conversei com o prefeito Diego. E o prefeito Diego me disse, mas eu não sabia. Uhum. E eu tenho certeza que ele não sabia. Sem dúvida. Agora, aí eu faço a pergunta. E aqueles que receberam dele, digamos, a responsabilidade de representá-lo na tomada de decisões, que é isso que tem que fazer quem exerce um cargo de confiança. Tomada de decisão. Se o prefeito fala seguidamente, meu governo, assim como a vice, é voltado para o melhor das pessoas, quem está com um cargo de responsabilidade
deve ter esse olhar também, ou eu estou errado? Certíssimo, certíssimo. Olha só. Então nós temos essa esperança, essa boa expectativa de que esses dois representantes nossos, o vereador William e o vereador Moraes, que empunharam essa bandeira e que eles vão nos dar essa resposta plausível, positiva, para as pessoas que estão ali no pronto-socorro, já numa situação, quem busca um pronto atendimento de saúde, já numa situação de premência, de extrema necessidade, de tristeza geral. Então, eles vão receber, pelo menos para não ficarem ao relento, né? Sei lá, uma barraca, não sei, uma solução eles vão pensar, são pessoas inteligentes, tanto o vereador William quanto o vereador Moraes, e saberão dar uma solução para fazer um agrado à nossa gente. Um agrado justo. A nossa gente merece, eu não sei nem o nome das pessoas que estão ali, não é preciso saber. Nem o nome, nem condição social, econômica, nada, isso não me interessa, são pessoas. E não somos candidatos, né, Pacas? Não, claro que não, respeitamos quem faça essa escolha, não somos nada disso, nem queremos ser. Tá? Fique bem claro isso aí. Mas, enfim, são pessoas como nós, são semelhantes. E, por favor, né? Eu sei, Dom Pedrito tem o coração na mão, o pedritense tem o coração na mão e deve estar tocado, sensibilizado com isso. Por falar nisso, eu encontrei o Dikoff, um velho amigo, e sua esposa, o Dikoff e a esposa. Qual é o Gilmar? O Dikoff lá do Ponche Verde, lá do Ponche Verde, tá? Muitos queridas pessoas, né? Há tempos não os via, fiquei muito feliz de os ver, né? E tivemos conversando um pouco. Sabe que a família Dikoff foi uma das responsáveis pela doação, Pacas, da empresa, dos veículos para a Brigada Militar. Sem dúvida, sem dúvida. Iniciativa, e eles cobraram sem dúvida sistematicamente o cumprimento da maneira como foi tratado. E é isso, obviamente, que a mesma família Corradini que doou a UTI também quer que as coisas aconteçam conforme foi prometido antes, né, Pacas? Claro. Porque houve promessas. Sim. Houve promessas, não me deem que eu faço. Tu te lembra? Me lembro. Foi dito dentro desse programa. Foi nos o Valdir deve ter gravado isso aí. Claro. Foi dito. Me deem, e mesmo quando naquele programa tu dizia, mas será? Porque existia aquela dúvida com relação a como a efetividade das ações seria executada após a entrega da obra. Mas era dito o quê? Me entreguem o prédio, me entreguem a UTI, que eu sei o que fazer. Hoje fica esse imbróglio. Não, é o governo. Não. O governo não foi chamado lá antes da obra e questionado se ele faria a sua parte. O governo foi instado, foi provocado na sequência, Pacas. E nós tivemos uma pandemia que acelerou alguns processos, certo? Mas a UTI não precisa de pandemias. O que, obviamente, nós entendemos é que aquilo que deveria ter sido entendido e que no calor das emoções não deveria ter sido dito também. Tá bem. Bom, vamos e essa aguardar. Do pronto-socorro faz parte, Pacas. Vamos, alguém diz assim, vamos esperar. Tu já falou com o comandante ou não? Não, eu não falei com o comandante, porque o que tá aí acontece? O recado. Alguém tem que falar com o comandante. Não, é exatamente isso. A providência vai ser tomada pelos dois representantes. Eu ia tomar uma iniciativa de ir pessoalmente fazer isso como cidadão, não é? Mas eu achei... Me convida que nós vamos juntos. Vamos, claro que sim, como cidadãos. Mas poderemos ficar presos lá, será? Norton, eu quis fazer uma homenagem especial, né, e um reconhecimento a um credo
a um ideal. Eu acredito na democracia representativa. E quis dar uma demonstração dessa crença entregando a 2 representantes. Ah, bom. Então tá. O Moraes e o William. Tá bem. Entendesse? Claro. Quis fazer isso. De fato, eu acho que como cidadãos nós seríamos muito bem recebidos lá pelo comandante. Até um cafezinho nós ia tomar. Sem dúvida. E conseguiríamos a tal barraca que nós estamos solicitando, não é em nome pessoal, né? O Pacaz e o Nor vão acampar. Não vamos acampar. Mas que seria uma ótima ideia. A sociedade. Agora não, né? Não, agora não, mas no verão sim. Não, é para o povo de Dom Pedrito, haveria compreensão. Mas aí nós vamos lá, pedimos e alguém pergunta, mas e autorização? De quem? Como assim? Ué? Alguém tem que ter. Eu não posso pegar uma barraca lá do quartel, chegar ali e instalar, alguém tem que autorizar. Não, mas claro, mas acontece o seguinte, temos então a barraca? Temos, tá. Agora nos dá um tempinho que nós vamos lá falar com a autoridade e fazer uma sustentação, uma argumentação, uma justificação do porquê que nós estamos pedindo para que se instale ali para melhorar as condições de receptividade, de recepção das pessoas que estão ali numa necessidade premente em busca de saúde. Eu lembro no começo do programa. Eu acho que não vai ser difícil defender essa tese, né? Acho que não sei. Eu lembro no começo do programa, no editorial, sim, quando eu citei aquele cidadão que achou que por ter dado o voto, que ele poderia solicitar, e aí disseram para ele, não, tu tem que ter uma autorização para que eu possa fazer a execução desse processo. Tá, mas autorização de quem? Ué, não sei. Quem é que manda na saúde no município? Tá bom. Tá. Bom, mas vamos, não é só esperar, mas é esperançar. Tá? Agora, para esperar com esperança. Tu imagina assim, ó. É que nem o município ali, só para exemplificar também, o município de Pinheiro Machado mandou suspender todas as aulas durante uma semana e o prefeito Ronaldo foi muito feliz nesse sentido, porque o frio extremo atingiria grande parte das crianças e das escolas. E pelas escolas não terem condições, ar-condicionado, essas coisas todas, o prefeito decidiu, naquele momento, fazer com que as crianças ficassem nas suas casas, né, no abrigo das suas casas, do que fazer o enfrentamento. Claro, Pinheiro Machado é diferente de Dom Pedrito. Lá é muito mais frio, porque é um corredor é coxilha, né? Ali naquela região de Pinheiro Machado. Então é muito frio aquilo ali. O prefeito mandou fazer isso aí para casa. Aí eu te faço a pergunta, só um pouquinho, calma. Diga. Só um pouquinho, eu te faço a pergunta. O senhor governador do estado, por exemplo, e é nada contra o governador, mas é a decisão dele, antecipou todo o período de aulas, certo? Todo o período de aula. A gurizada que sempre, a vida inteira, as aulas começaram a quando? Em março? Você lembra, né? Me lembro. Não era depois do carnaval, era em março. Começaram as aulas. Aí o senhor, o governador, antecipou quase um mês. Agora, nesse período crítico, que nós estamos aí em grande parte do estado, frio, e muitas cidades embaixo d'água, tu ouviu falar que uma atitude assim foi tomada? Não. Falta de sensibilidade, de preocupação com o próximo. Será que fui bem claro? Bom. Olha, só voltando um pouquinho uma casinha atrás, que falamos em produtos agrícolas, né? Alguém há de dizer, uma observação até procedente, né? Às vezes o consumidor diz, mas para um pouquinho, tá caro, né? Tá tudo caro aí no alimento, né? Tá, né? Isso aí também não é uma opinião, é uma questão de constatação, né? É um fato. Tá caro mesmo. Tá, mas como é que pode ser tão caro? Aqui, por exemplo, onde é que se produz a carne, e aqui tá cara a carne. E aqui se produz o arroz, e aqui tá caro o arroz.
E a soja, que barbaridade, como o óleo de soja está caro. Está caro, sim, é verdade. Só que, claro, para a apreciação e julgamento dos nossos ouvintes, que são pessoas sábias, inteligentes, sensíveis, nós dizemos aqui o seguinte, que não é uma questão de produção. Está caro porque está faltando. Não é uma questão de produção, pelo menos no nosso meio aqui, no nosso mundo aqui, do Rio Grande do Sul. Não é uma questão de produção, é uma questão de tributação. Tributo, imposto, é isso que está encarecendo. A pessoa diz assim, mas o arroz, sim, tudo bem. Tá, mas chegou e diz assim, com a varia aquela de condão, faça-se o arroz, fez? Não fez. Não tem essa fada aí, já foi embora, ela não está mais aí. Né? Fadinha, manda fazer arroz. Tá, nasce o arroz. Manda fazer o soja, tá? Manda produzir, as vacas produzirem tudo, bastante terneiro, para ter bastante carne, para dar e vender, né? Sobrar por aí afora para baratear o preço. Não existe isso. Existe sim todo um processo que é um processo pesado, trabalhoso para fazer essa produção. Em todas as etapas dessa produção, ele é onerado com tributos, com impostos. Como é que você vai fazer? Vai plantar? Vai. Tá bom. Tem que transportar essa semente, ela não vai voando, né? Não clica no computador aí, vai a semente, bota lá e vai lá na terra e já mergulha por ali, já nasce. Não existe essa mágica. Bom, e aí então tem que fazer tudo isso, aí tem que transportar essa semente, é o combustível, é o caminhão, tudo tem tributo, tudo tem imposto. E tudo isso onera. Está na tabela, está no rol de custos. Está no rol de custos. Quanto é que custa? É isso aqui. Tá, mas e... mas tá caro, não? Tá caro. Eu não queria que fosse tão caro. Mas tem que pagar o imposto. Tá bom. Então, quer dizer, não é uma questão de produção, pelo menos no nosso meio, mas sim de tributação. Tudo é tributável. Então, por isso é que chega lá na prateleira, ela tem um intermediário, tem um intermediário, está lucrando muito, está ganhando demais. Não sei. Mas o fato é que, por ser intermediário, não deixa de ter tributo. Ele também tem impostos a pagar nessa intermediação. Todas as etapas têm até chegar ao consumidor. E eu até diria, até chegar à panela, porque o indivíduo vai lá no supermercado, no mercadinho, seja lá onde for, e compra. E ele tem que se deslocar, ele vai de quê? Vai a pé? Vai de moto? Vai, sei lá. Nesse meio tempo, seja lá um pouquinho ou não, ele gasta para ir lá e voltar. Então, até chegar na panela, a própria panela que ele comprou, comprei baratinha, mas então não tinha imposto? Tinha, mas sei lá, comprei, é uma boa panela. Aí ligou o fogão. Fogãozinho tem gás. É a gás. Tá bom. Não, mas é gás, não tem problema, tá. Tá, mas e aí? O gás tem imposto. Né? E a lenha? Em qualquer tempo, a motosserra que cortou a lenha, o combustível que usou, todas as etapas, você pode fazer a brincadeira que for aí, fazendo toda a mentalização, como é que isso acontece. Todas as etapas, eu estou afirmando aqui, e alguém que tem uma ideia diferente, que venha para cá, para o rádio e defenda, tem argumento, com argumentos, né? E venha e defenda uma outra questão. Bom,
todas as etapas, tudo isso onera, encarece, tá, o valor. É isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, nós temos aqui pertinho uma fábrica de cimento. Por acaso o cimento está mais barato, Norton, porque é aqui? Não. Tá. Vamos ter mais adiante, talvez, não sei quando, uma exploração de fosfato, uma mina de fosfato aqui perto. Isso. Em Lavras, né? Lavras de Dom Pedrito. Faz horas essa novela, hein? É. Eu sei até que nem A pergunta que se faz é a seguinte: vou falar também, né? Se é produzida aqui, será que vai ser mais barata? Que é daqui, né? Explorada aqui, hein? É a pergunta que fica. Acho que não, né? Pelo que se ouve falar, né? Pois o cimento é feito aqui, né? Aqui em Pinheiro Machado. É ali em Candiota, né? É. Por acaso, ali tem uma usina termoelétrica com carvão que é de uma mina dali. Isso. Mas aí não deveria ser mais barata a energia elétrica? Não. Não é? Não. Norton, tu está só me contradizendo, Norton. Por que eu digo que as decisões não são tomadas ali? Mas as decisões são tomadas lá no Planalto? Tá só contra mim, então. Fazer o quê? Norton, tu sabe o que eu tenho? Olha só, rapidinho aqui para cá. Diga. Um amigo passando aqui a informação de que o nosso amigo, seu Rude, acho que era o seu Rude do INSS, sim, teve que ser levado para Pelotas, né? Passou por um mal-estar, assim como também o nosso ex-vereador, o Corrêa, o Cinco. Né? Então vamos aqui já deixar consignado aqui a nossa estima de melhoras. Exatamente, para esses dois amigos. Claro que sim. Não é para cá, claro tanto para o ex-vereador Corrêa como também o seu Rude, né, que eles se recuperem, que tenham aí todo o atendimento necessário para a recuperação da sua condição de saúde. E sempre deixando bem claro que às vezes as pessoas confundem muito, né, quando a gente faz algum tipo de comentário, algum tipo, são inimigos. Não. Não. A democracia pressupõe que podemos discordar, mas jamais, né, será colocado nesse âmbito de inimizade, até porque eu vou fazer uma declaração aqui para casa. Eu, muitas vezes, discordei, e ele discordou de mim também. Sim. Né? Mas ele era um grande amigo da minha família, grande amigo da minha mãe. Foi um daqueles que esteve presente no momento final da vida da minha mãe, né, no ano passado. Sim. Lá junto com toda a família. Eu tenho um profundo respeito. Divergimos, sim, natural, em algumas questões políticas, mas a política, tu pode divergir, mas tu não pode ficar inimigo. Exatamente. E é dessa maneira que nós deveríamos nos comportar. Infelizmente, às vezes não é assim. Mas fica aqui registrado o apreço e o respeito que nós temos aí pelo ex-vereador Corrêa, e desejamos toda a sua melhora, o seu pronto reestabelecimento, assim como também ao seu Rude. Muito bem, faço minhas as tuas oportunas e sábias palavras. O Norton e ouvintes, tá tudo bem, o Valdir? O Valdir tá aqui. Tá tudo bem. O Valdir tá ficando cada vez mais de cabelo branco, viu, Pacana? Não, mas isso aí é sabedoria. É sabedoria. Eu só. Bom. Tá bem. Eu só vou trocar aqui só um pouquinho que eu vou trocar o meu retorno, que tá meio pifando aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Aí. Alô? Alô? O teu microfone está em cima de um estante? Está em cima de um estante teu microfone? Mas tá bem? Não, tá bom, me ouvindo? Tá funcionando bem. Tá funcionando bem. Alô? Oi. Alô? Oi, tá tudo bem pra casa? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Bom, mas de qualquer maneira eu não sei o que tá vendo com o meu retorno aqui. Tá, o Norton, eu tenho ouvido essa questão dos cães bravios aí que estão atacando não só pessoas, mas também rebanhos, né? Pois é, Pacazzi, eu ainda conversei ontem com o Giovanni Grisotti por telefone da RBS, e não é uma questão só regional nossa aqui.
já tomou conta de vários espaços aqui dentro do estado e também fora do estado, Pacásio. Por quê? Pois é. Porque as pessoas estão pegando os cães que não querem mais, levam lá no meio da campanha, do mato, soltam, e aí esses animais famintos, eles vão buscar alimento aonde? Lá nas propriedades. Só que, junto com a fome, vem a agressividade também. Sim. E aí estão dizimando alguns pequenos rebanhos, pequenos no sentido de que hoje a ovinocultura é quase que de subsistência, né, Pacásio? É verdade. E está tirando o homem do campo. E está tirando também do cenário da produção, né? E esse importante elemento que é a ovinocultura. Que para alguns países e regiões é fonte de muita riqueza, mas que, em função da presença não só de cães, mas do próprio javali, aqui na nossa região começa a sofrer um baque muito na questão de números, Pacásio. Norton, o que me parece é o seguinte... viu, a respeito disso aí. O que me parece é o seguinte... olha aqui, ó. Eu acho que um cão predador, nesse estágio, ele deve ser entendido como um parasita, né? Assim como o verme, o carrapato, a mosca do chifre. Mas eu acho que sim. Em outras palavras, de que maneira? Sim, mas em outras palavras, se há liberdade, direito de defender o seu esforço econômico de produção, o indivíduo tem como cidadão, né? Eu tenho o meu negócio, o negócio é legal, está permitido, está dentro da lei, está ok, é legal e moral, não tem problema. Então, eu tenho o direito de tomar as providências para defender o meu negócio? Sim, todas, né? Por que eu banho o gado quando tem carrapato? Por que eu dou remédio para combater a verminose? Né? Na mosca do chifre da mesma forma, e por aí vai. Né? Agora, quando há um cão predador, por exemplo, atacando as ovelhas, eu acho que eu tenho que buscar os recursos e saber o que eu posso fazer, mas eu tenho que me defender. Pois mas aí, imagina se um proprietário rural chega a agredir, vamos lá, ou executar um cão desses aí, o mundo vai cair na cabeça dele. Tá, mas não é legítima defesa? Legítima defesa, tu entende dessa maneira, eu entendo, o produtor também que está, eu acho que só que os modismos estabelecidos... Bom. Mas modismo é legal? Modismo é lei? Pois é, tem que ver o que é lei, né? Forma da lei. Tá bom, isso é que eu queria dizer o seguinte, as pessoas que se sentem incomodadas, não especificamente nessa área, e outras tantas, questão da energia elétrica, questão da água, de serviços, tá? De serviços de uma forma geral, elas têm que procurar o quê? Procurar a autoridade, que existe e é paga por nós, para resolver ou para encaminhar solução para essas questões todas. Tá? Exatamente. Por exemplo, promotoria. É promotor de justiça. É o que diz a palavra. É um indivíduo que, feliz da sociedade, que tem o seu promotor de justiça. Bah? Olha o que diz toda a dimensão dessa palavra. Ele está para promover justiça. Certo? Onde há injustiça, está esse anjo da guarda, que é o promotor de justiça, ou promotora, para isso, para resolver essas questões, para chegar lá, para que se promova a justiça. Né? Pois bem, então, é preciso que ele não é obrigado a saber tudo o que está acontecendo, é muito grande, né? Tudo muito vasto, né? Ele não precisa estar obrigado a saber tudo o que está acontecendo. Então ele precisa ser informado. Olha, está se passando isso, doutor ou doutora, e assim, e eu quero perguntar se eu tenho direito de pedir justiça nesse caso.
Até que ponto tenho, se não tenho, como é que deixa de ser. Alguém que está tendo o seu negócio depredado por um fato assim, qual é a solução? Ele digamos assim, é um orientador também de como deve proceder o indivíduo. Mas tem que ir lá. Tem que procurar, como nós dissemos aqui, ser cidadão não é assim uma coisa, olha, sabe que eu sou cidadão, viu? Olha, está lá, está escrito aqui que eu sou cidadão. Não, ser cidadão é ser mesmo, né? Ser na realidade. E a pessoa muitas vezes tem que se incomodar. E esse incômodo. Bom, aí a pessoa vai dimensionar, vale a pena esse incômodo? É ele que vai dizer se vale a pena para ele ou não. Não, deixa assim. Bom, então tá, deixa assim. Mas ele tem que ir lá, perguntar, fazer, indagar. Diz, doutor, eu fiquei sem luz durante tantos dias assim, mandei, comuniquei, não veio a providência, ninguém fez nada, não aconteceu, por isso. Ah, muito bem. O senhor tem como provar que isso aconteceu? Tenho. Já leve as provas. Fez o BO? Não custa nada, é de graça fazer lá o BO, boletim de ocorrência. Leve tudo isso ao promotor. O promotor vai solucionar. Vai lhe dar um caminho a seguir para a solução desse problema. Né? E possível e provável, e verdade, não é? Ressarcimento desse prejuízo. Bom, então é preciso que se tome essa providência, mas tem que ir lá, tem que comunicar, fazer o chamado registro de presença. Registro de presença, venho aqui para registrar isto, doutor. O que o senhor me orienta? Continuo, paro por aqui, volto para casa e vou tomar o meu mate. Hein? O que o senhor diz? O que a senhora diz? Tá bom. Outra coisa, essa história, por exemplo, que chama-se preservativa, né, Norton, né? Vamos preservar os pobrezinhos, coitadinhos, é o coitadismo, o famoso coitadismo, né? Uhum. Não pode, é um festival de não pode, né? O que aconteceu lá na Austrália com os cangurus, né? Deus o livre, não podia nem olhar atravessado por um canguru, que o cara esse é inimigo público. Do canguru. É inimigo do canguru. O que aconteceu? Depois a coisa foi tão séria, tão grave, que eles tiveram permissão lá de fazer assado de canguru. Porque ficou assim, tá, ou nós ou os cangurus. Será que vai acontecer isso com esses... Eu fico lamentando profundamente, porque eu tenho um carinho, um amor todo especial pelos cachorros, pelos cães. Tenho os cães, tenho os meus, né? E gosto muito deles. E por zelo, por querer muito bem, esses cães não deixam eles saírem na rua, estarem ao léu da sorte aí. Não. Será que vai acontecer a mesma coisa com os cachorros? Que nós vamos ficar numa situação, ou nós ou os cachorros? Agora fiquei sabendo que os cachorros que não... que a triagem é feita ali pelos funcionários de uma forma muito gentil e muito educada, a triagem no nosso pronto-socorro, mas não só eles, agora a triagem tem que passar primeiro pelos cachorros. Está sabendo disso, Norton? Não, tô recebendo em primeira mão essa informação. Então é isso, Norton, tá? Não é só a triagem ali dos funcionários que estão ali, não é, os servidores públicos atendendo com toda a gentileza, com todo o carinho, com toda a compreensão. Não, tem que passar primeiro pelos cachorros. Tá, mas posso compartilhar uma informação contigo? Pode. Mas é assim em vários setores, é na farmácia, é nos mercados, é nos bancos, é em muitos lugares. Tu não tem saído muito por Dom Pedrito para casa? Não, é. Se tu dobrar aqui na esquina da rádio, muitas vezes tu poderá ser, digamos, intimidado por alguns cães também. Tá. Que estão meio de dono aqui do terreno, viu? Tá, mas assim, o Norton, em todos esses lugares, por exemplo, tá, eu vou lá no mercado, tá, mas posso voltar mais tarde.
Não é uma questão de vida ou morte, não vou salvar, tirar o pai da forca, como se diz. Né? Mas no pronto-socorro é uma necessidade premente. Eu tenho que ir lá, ou isso ou nada. Ou eles são seguranças lá? Não, acho que não. Então, fica essa pergunta aí, como se desculpem a palavra, o nome feio, erga omnes, né? A todo mundo, né? Especialmente às autoridades. É dentro do esquema de triagem aqueles cachorros ali? Certo? De certo. Será que eles obedecem o protocolo de Manchester? Pois de certo é isso, até que se tome uma providência. Porque aí a gente volta a dizer assim, uma das piores inimigos da democracia, na prática, é a omissão. Não, apareceram ali, o que eu vou fazer? Bom, então tá. Hoje nós temos eleições do Sindicato Rural de Dom Pedrito, tá? Não deixe de comparecer, é importante, é uma chapa única, mas é preciso que se faça uma demonstração de anuência, de homologação, de aceitação daquela chapa. Então é preciso que haja o comparecimento e a efetivação eleitoral. Vá lá e é rápido, e simples. E ainda tem a oportunidade, amigas, tá? Eleições do Sindicato Rural é lá no Parque de Exposições. Chapa única? Chapa única, tá bem, vai lá e homologa, tá? Homologa. Sim, tá bem, ótimo, é isso. Mas é uma ótima indicação, né, Pacaso? Excelente. Uma ótima indicação. Excelente. Né? Tem um nome de consenso, isso é importante. Quando se tem um nome de consenso dada a todas aquelas prerrogativas que o indivíduo carrega junto a si, assim como foi já com o Dr. Weber, foi anteriormente com o Guto, foi com o Arthur também, a Vilamil, né? Isso. Quer dizer, então foi com todos esses, sempre foi o quê? Consenso. O que consenso pressupõe? Confiança de todos naquele indivíduo. E hoje o Rodrigo, a juventude, também, uma juventude que se estabelece como liderança dentro da nossa cidade, né, e que vai, obviamente, fazer aí a sua gestão e já começar uma nova era, sempre resguardando tudo aquilo que já foi conquistado anteriormente, né, Pacaso? Perfeito, é isso aí. Mas não deixe de comparecer. Você que é daí é sindicalizado, né? Pertence ao Sindicato Rural de Dom Pedrito, vá lá e deposite, exercite o seu direito, dever de votar. Me conta aqui uma pessoa sensacional essa aqui, que precisou caminhar até o seu lugar de interesse, estacionou o carro uma quadra adiante, lá adiante. O estacionamento de Dom Pedrito está bem disputado, né? Muito. Tá. E aí a pessoa precisou, tinha um local de interesse que ele precisava ir, comparecer, ficou uma quadra adiante. Mas veio caminhando pela calçada. E vinha um marmanjão, segundo o relato aqui. O que é marmanjão? Marmanjo é grande, né? É grande. E marmanjão é mais grande. Adulto, marmanjão, bobalhão, porque de bicicleta, em cima da calçada. Aí diz assim, me deu uma paradinha naquela bicicleta, não foi para respeitar o pedestre que vinha, não. Segundo o relato aqui que está me fazendo o cidadão, um amigo aqui, pediu para não revelar o nome, mas é conhecido. E disse assim, tio, me dá uma coisa aí para eu comprar um refri. Aí era um marmanjão pidão ainda. Pidão. E sedentão. Estava sedento de um refri. Tá? Com sede. Então tá, o marmanjão pidão, sedentão. Então ele pediu, e o pedestre, né, o transeunte, disse assim, senhora, eu até ia te dar realmente algum troco para comprar um lanche, tomar o refri, mas não vou te dar. Por quê? Por quê, tio? Porque tu vem em cima da calçada, tá me atrapalhando. Aí segue o baile. O que se chama isso? Falta de educação, falta de disciplina. É isso. Por extensão, está faltando muito na sociedade brasileira isso. Disciplina. Nunca tirou pedaço de ninguém.
nunca matou ninguém. A disciplina faz parte de todo o contexto de convivência social, disciplina. Ora, se todos quiserem fazer tudo ao mesmo tempo, a mesma coisa, vai dar conflito. Então é preciso disciplinar. Simples assim. Simples assim. Agora, é aquela política, aquela história do... política, é aquela história da tradição do pobrezinho, do coitadinho. Nós não vamos a lugar nenhum nisso. Não vamos a lugar nenhum. Os países que estão se desenvolveram por uma série de razões. Uma delas é a disciplina, a ordem. Sim. Aliás, a nossa bandeira, tem coisas da nossa bandeira que podia ser posto de lado, né? Ordem. Onde é que está? Ordem e progresso. Bom, progresso é conceitual ainda, né? Que é não inventa essas coisas. Não, o que é progresso? É conceitual, tá? Vamos conceituar o que é progresso. É progresso humano, progresso material, enfim, vamos ver. O progresso é um todo, né? Mas ordem é ordem. O que é? O que se contrapõe à ordem é a desordem, né? Mas, enfim... Mas devíamos até mudar um pouco, né? Ordem, progresso e tal. Sabe o que eu tenho notado, Norton? Pacazzi, me dá só um minutinho aqui. Diz. Estão me pedindo aqui informação sobre o acidente que houve ontem ali na próxima faxina. Sim. Onde morreram 2 pessoas. Lamentável. Uma senhora e mais um bebê, lamentável. Então, lamentável. É mais ou menos assim, pessoal. Lamentável. No veículo que foi atingido do acidente, no caso, seria um veículo Gol. Tinha uma motorista, a cunhada da motorista, um bebê e a avó da criança. A família havia saído da casa da mãe do bebê. Essa família, Pacazzi, é de Dom Pedrito. Eles moram no interior, mas tem endereço de Dom Pedrito. Sim. A família havia saído da casa da mãe do bebê, né? Localizada ali nas margens da rodovia, próxima à faxina, onde estavam em visita e iam em direção ao assentamento Madureira, onde residem. A criança, infelizmente, sofreu múltiplas fraturas nos braços, pernas, trauma craniano com afundamento, fraturas, enfim, ferimentos internos graves. Foi socorrida, trazida ao hospital de Dom Pedrito, mas morreu ao ser encaminhada para Pelotas. Sim. E então morreram 2 pessoas, né, que foi a motorista do veículo, que seria cunhada da mãe do bebê, certo? E morreu um bebezinho também, a criança pequena, né, dentro desse veículo. Já a mãe da criança já recebeu alta hospitalar e a avó, de 50 anos, permanece ainda internada com corte profundo na cabeça e algumas outras lesões. Então, é um acidente grave que ocorreu mais uma vez ali nas proximidades da faxina, que envolve pessoas que residem no interior, mas fazem parte aqui da cidade de Dom Pedrito. Também, lamentável. Não, é lamentável sim, Pacazzi, e cada vez mais a estrada requer o quê? Muita atenção. É verdade. E eu entendo também muitas vezes o porquê que o nosso amigo Bernardo diz que o DENIT não pode permitir tantos acessos, Pacazzi. Agora, ao mesmo tempo, Pacazzi, e aí tem uma outra questão, já que o DENIT e DAER, todos esses órgãos, né, que fazem a regulamentação principalmente do trânsito nas estradas, tem que melhorar a visibilidade. Nós temos estradas que têm uma verdadeira selva lateral. Temos estradas, sejam elas estaduais ou federais, que tu não sabe o que tem logo adiante de uma pequena curva. Por quê? Porque tem um matagal já subindo a estrada. Tira o teu espaço de estacionamento. Muitas vezes tu não tem como estacionar para te socorrer furar um pneu, alguma coisa, ou vai atender um telefone. Não tem. Por quê? Porque o mato já está tomando conta da estrada, seja federal ou seja estadual. Então está na hora também dos órgãos de segurança começar a olhar, mas só acontece acidente naquele perímetro ali, que é o que nós estamos identificando.
Então, vamos dar uma atenção e tentar descobrir de que maneira nós podemos fazer alguma coisa para que haja visibilidade ou redução de velocidade. Já está visto e bem claro que nas proximidades do trevo da Faxina, precisamos ter uma redução urgente de velocidade e também tornar aquele trecho mais visível para quem vem dirigindo para casa. Exatamente, está bem apanhado isso aí. E buraco também. Nem você fala, né? É um aumento considerável de causas de acidente, buracos. Tu sabe que ontem, ali novamente nas proximidades do Nacional, eu estava vindo para o programa da 1h. Sim. E aí me vi novamente e eu não vou vir mais pela Júlia. Não. Agora eu vou vir pela Barão, vou vir pela Borges. Sabe o que acontece, Pacás? Cães em cima, nada contra os cães, mas por não querer machucá-los, eu vi de um lado, tinha uns cães brincando. Aí do outro lado, uma moto ia passando pela minha direita. E o que eu fiz? E eu já vim ali, e o que tinha na minha frente? Um buraco. Onde é que eu bati? No buraco. Para não bater nos cães, né? E nem criar uma situação de risco para o motoqueiro. E mais pneus também? Mais pneus não? Não, graças a Deus não, Pacás. Não, né? Vem de drone. Talvez por estar com pneu novo eu consegui passar ileso nessa. Não, vem de drone. Ó, para tentar evitar um acidente, tanto com os cães como com o rapaz da moto, a pessoa que vinha da moto, que estava também no seu direito, ele vinha segundo a lei, correto. E aí, o que eu fiz? Toquei reto e peguei um buraco. Claro que eu reduzi um pouco a velocidade, mas mesmo assim, Pacás, está um local de muito... Aliás, vários pontos de muito risco em função da presença de buracos. O Norton já está aí praticamente na plancheta o carro voador, né? Está meio caro por enquanto, mas vai baratear. O que tu quer dizer com isso? Não! Para um bom entendedor, meio carro voador basta. Norton, só para terminar aqui, que nós já estamos chegando no final do programa. É mesmo, passou rápido. O que eu tenho observado é o seguinte: a enchente é um flagelo, nas enchentes aí, por aí afora no Rio Grande do Sul, é um flagelo. Mas a explicação das enchentes, a explicação chega a ser alguma coisa hilária, realmente anedótica, né? Porque é impressionante que eu tenho observado que, olha, e não somos nós comuns, assim, mortais comuns, né? São os russos? Técnicos e pessoas de gerenciamento público, em relação ao nexo causal das enchentes. Olha, se tu quer não entender, então sintoniza e começa a ouvir aí, não todos, é claro, né? Alguns técnicos e alguns gerenciadores públicos a respeito da causa. Mas os do nexo causal. Mas os técnicos e os gerenciadores públicos não foram os mesmos que foram no Azerbaijão, que foram na Holanda, buscar informações de como utilizar tecnologias para resolver o problema? Não, Arthur, eles estão processando os conhecimentos. Dá tempo, tenha paciência. Nós vamos passar... Não, é que eu não tenho muita paciência. Não, vai ter umas 3 ou 4 enchentes ainda. Mas assim, ó, o nexo causal da coisa, pois é, agora tal. E aí, uns têm dito assim, mas deu enchente, choveu muito por causa da água que se levou. É culpa do São Pedro. Não, deu enchente porque a água saiu do leito do rio. Mas não me diga isso, é verdade. Está igual aquela moça que foi explicar por que os queimadores do fogão a gás tinham derretido. Né? Ali é o suporte, né? Onde a panela vai, né? Claro. Na primeira ligada do fogão, derreteram os queimadores ali, os suportes. Claro. E alguém reclamou, chegou a fábrica lá e disse, olha, por telefone, né? Os queimadores ali derreteram. E do outro lado ela ficou pensando assim,
Pode ter sido pelo fogo. Certamente. Um abraço para Kevin. Também. Eu não merecia ouvir isso aí no final do programa. Não, eu vou te fazer uma pergunta que um ouvinte está me fazendo aqui. As pessoas têm ideologia ou recalque? Não entendi, vamos deixar para o próximo programa, né? Fica para reflexão de cada um, né? Isso. Um abraço. Eu só quero dizer aqui o que disse um sábio. Deixa eu ver como é o nome do sábio que disse isso. Sim. Tá. Sim, é um provérbio. Um provérbio. É da Mongólia. Tá bom para ti? Foi Gengis Khan, então. Não sei. O vitorioso tem muitos amigos. O vencido tem bons amigos. Tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sintonia, pelo carinho, pela paciência. Nos perdoem qualquer coisa que saímos aí do vidrinho. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.